Bom dia, gente. Estamos chegando aqui no nosso Compartilhando Vida, mais uma manhã, mais uma sexta-feira, e eu desejo a você, né, um dia abençoado, um dia, aliás, especial, porque nós vamos compartilhar vida, falar da palavra de Deus, falar de vida, daquilo que Deus tem feito. E, aliás, a gente tem muito a agradecer a Deus por tudo, né? E pelos testemunhos, e, enfim, pelo aquilo que Deus tem feito na vida de todos que têm estado aqui. E a gente já começa aproveitando, queridos, e vamos compartilhando. Compartilhando também no YouTube, compartilhando no Facebook. Você que está chegando, já vejo que o pessoal já está aqui no YouTube. Então, vamos lá, gente. Compartilhe pelo menos para mais umas 10 pessoas, né? Mande para várias pessoas, que é importante, afinal de contas, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus está fazendo, ele é realmente tremendo, tá bom? Então, manda ver aí, manda para mais pessoas, compartilhe em grupos, compartilhe para os seus amigos e vamos hoje com o nosso convidado, o irmão Robson Krieger, que está por aqui. Robson, prazer estar te recebendo. Você que tem sido, eu vou usar esse termo, tá? Uma referência de muitas pessoas aí, porque muitas pessoas, algumas das que passaram aqui, sempre têm um carinho muito grande. E eu fiquei muito feliz quando tu disse, Manuel, tá confirmado, consegui, tô liberado e eu vou estar no Compartilhando Vida, quero compartilhar a vida. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel, tudo bem, graças a Deus. E quem fica feliz sou eu, fico feliz por estar aqui, porque eu digo para você, né, que lá no início, quando começou esse programa, de um dia vão me chamar. E aí tu fica, vão chamar e vou dizer o quê? Mas Deus sabe todas as coisas e tem um propósito para tudo. E eu estou aí. Estou à disposição aí se eu puder compartilhar e através do meu compartilhamento ajudar pessoas a virem a conhecer esse Jesus que eu conheço hoje. E graças a Deus, a várias pessoas, inclusive o nosso pastor, e outras pessoas que eu, conforme for falando, a gente vai falando o nome dessas pessoas. Glória a Deus. Então, queridos, olha só, quero só lembrar, então, é importante de que você compartilhe, então, para mais pessoas. Faça isso. Você que está chegando agora, você que está chegando nesse momento, compartilhe para outras pessoas nas redes sociais, no YouTube, também no nosso Facebook da Gênesis Rádio Web. E você que está pelo nosso aplicativo também, seja bem-vindo. O Compartilhando Vida está no ar. Robson, se assim me permite te chamar, né? Como você conheceu Jesus? O que Jesus, né, fez aí? O que ele transformou? De que forma ele transformou a tua vida? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Emanuel, eu quero construir algo aqui contigo e com o pessoal que está me escutando. Tudo começou porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus ele tem uns projetos e muitas vezes a gente não entende. Então tudo começou quando eu conheci minha esposa, Andréia. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Uma pessoa que foi muito importante para mim. E eu quero dizer agora de público que eu amo você. Você tem me ajudado muito, tem meu suporte. Então glorifica a Deus pela tua vida. E a gente conheceu na praia. E então vamos dizer que namoro de praia não dá certo. Mas a prova, o Senhor e Deus, ele foi muito sábio. Ele escolheu a pessoa certa, sabe, Manuel? Ele conheceu, me mostrou a Andréia para ser minha esposa. E a gente teve namoro, com todo mundo namorou. Acabou casando, e daí ela voltou a estudar e se formou, e nesse tempo a gente não podia ter filhos. E até continuou lidando, né? E só quando ela resolveu ter filhos, não tinha como ter filhos. E todo homem, geralmente quando isso acontece, o problema é da mulher. E aí o problema era com ela, até que um médico de Cruz Alta, amigo da família, disse, não, tu não tem problema, teu problema é o Robson. Aí aquilo cai como uma bomba, né? E daí começou a fazer exame daqui, exame dali, e realmente o problema era eu. Então, tu sabe, porque o homem para engravidar uma mulher hoje precisa ter em torno de 30 milhões de espermatozoides por ejaculação para poder engravidar a mulher. Eu tinha 3. Olha só. E o médico lá, o que acompanha, diz, olha, é praticamente impossível o Robson de filhos contigo. E a gente começou a fazer exame, começou a ir buscar e... Quando viu que não tinha mais, que era com Deus mesmo, a gente deixou. E aprova o Senhor, pela graça dele, me dá uma filha, que é a Jéssica, e 5 anos depois o meu filho, que é o Robson Andrei. Inclusive eu quero dizer para vocês que eu amo vocês também. Isso é muito importante na minha vida, são pessoas que me ajudaram ao crescimento.
E aí começou, né, Manuel? Começou aquela nossa vida. E eu era do mundo, sabe? Como a grande maioria dos jovens, bebia, não de cair, de estar no chão bêbado, mas eu bebia. E aquilo incomodava muito, principalmente a minha filha, que já era mais mocinha, minha esposa. E a gente foi indo, e eu creio que ela deve ter orado muito. Aí nessa história toda, aí entrou o Adenauer. Eu quero também glorificar a Deus pela vida dele, que foi um homem, né, Emanuel, que pagou o preço em oração. Ele orou muito, ele jejuou muito, tanto por mim, pela minha esposa, pelo pai dele, pela mãe dele. Foi um homem, né, que conseguiu levar até Jesus toda a família dele. Glória a Deus. Toda a família dele hoje, as pessoas que já morreram, casos finados, e as pessoas que estão aqui ainda, então todas elas estão com Jesus. Então foi um homem que auxiliou bastante, e daí no início minha esposa foi para Cruz Alta, e lá ela conheceu a Renovação Carismática. E aí foi muito interessante, foi muito bom o que aconteceu lá, inclusive o Adenauer ministrava lá, junto com o Lucides, que é finado hoje. E aí ele começou a insistir para trazer para Giruá. Mas como Giruá? Aí vai daqui, vai dali, ele insistia, sabe aquele... que começava a insistir, até que um dia eu falei com uma ministra da Igreja Católica para ter intenção de colocar. Aí passou uma semana e ela disse assim, não, o padre disse que não tem como. Que é muita coisa, tudo bem. Só que Deus tinha esse propósito, né, Manuel? Aí passou um tempo, eu encontrei uma irmã, a irmã Lourdes, que de repente está escutando agora, eu conversando com ela, que tinha ideia de colocar, dizia, mas tu já falou com o padre? Eu não, por que não fala com ele? Eu fui lá. Aí cheguei lá, que era o padre Edgar na época, expliquei para ele o que tu quer. Não, só um pouquinho, Rob, se tu quer fazer, pode fazer. Só que eu não vou ministrar. Eu disse, não, tudo bem. Aí ele disse, mas tu sabe com quem que eu poderia contatar para começar? Ele disse, só um pouquinho, eu acho que eu tenho aqui o endereço aqui. Daí ele pegou do lado assim, um telefone e me deu. Essa aqui é uma pessoa de Santa Rosa. Uma beleza. Aí liguei para ela. Daí assim que eu liguei para ela, qual era o meu interesse, dizia ela assim, Deus escutou as nossas orações. Que nós estávamos orando a Deus para colocar alguém em Giruá para abrir a renovação carismática. Então, por isso que eu digo, né, muitas pessoas que acreditam que católico não entra no céu. Não. Vai ter muito católico no céu. Claro, com vai certeza. ter muitas pessoas lá e essas pessoas foram usadas, oraram e Deus colocou para mim fazer isso, abrir a renovação carismática. Até porque não é a religião, né, que vai levar você para religião A ou religião B. É a tua intimidade, a tua vida com Deus, né? Isso. Daí, Manuel, então, daí começou a abrir, e aí o grupo começou a crescer. E como Deus tem um propósito para todas as coisas, aquele pessoal de Santa Rosa não poderia mais estar vindo todo quinta-feira. Daí abriu mais uma na São José, mais um grupo também, então tinha grupo segunda e tinha grupo quinta-feira. E aí eles começaram a dizer, tu vai ter que trazer a palavra. Daí, tá, mas eu levar a palavra, uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. Mas aí, quando já tinha aberto, a gente começou a ler a Bíblia. A gente começou a buscar, através da palavra, o direcionamento do que o Espírito Santo queria que nós fizéssemos dentro da renovação carismática. E aí você começa a ler a Bíblia, você começa a buscar, aí você começa a ver que algo não está de acordo com aquilo que Deus quer. Tem algo que Deus quer que você faça diferente. E aí ele começou a colocar em oração, orando e jejuando, que naquela época já perdia a jejuar, e orava muitas vezes também mais para buscar a palavra de Deus, para levar para as pessoas. E aí Deus começou a me incomodar para não ficar ali dentro da Igreja Católica. Uhum. E principalmente o que incomodava muito era a idolatria. E a gente foi dizendo, mas vamos ver, vamos colocar em oração, e cansei de dizer para Deus, Deus, se o Senhor me tirar daqui, tem muitas pessoas que não vão escutar aquilo que eu tenho aprendido, que eu gostaria de levar para as pessoas. Mas foi indo, até que um dia aprove a Deus que eu saísse de lá. Mas aí eu fui num domingo, nós estávamos em Santo Ângelo, lá num evento lá, e lá Deus falou muito forte, que era para nós pegar e sair, tanto eu como minha esposa. Mas como bom alemão, a gente foi lá e teimou, e pediu que Deus me provasse que era realmente aquilo que ele gostaria que fizesse. E aí ele, segunda-feira, entrei em jejum e oração, e Deus me mostrou que deveria partir para outro lugar. Nesse meio tempo já o pastor Agnaldo começou a ter uma célula aqui em Giruá.
Aí então estava a irmã Miriam, o Chico, a Bruno, o Adenauer, o Vanderlei, a irmã Vanderlei, a Sueli, eu, daí comecei a participar e mais uma pessoa que eu não recordo quem é que é. E aí nós começamos a participar. Eu dentro ainda da Renovação Carismática, mas participando dessa célula. E aí a gente começou a conhecer o pastor. Aí começou a ver o homem de Deus que era, entende? E aí a gente começou a ficar. E aí foi daqui, foi dali. Tem uma coisa que eu gostaria, que eu acho que ele nem deve lembrar. Como Deus tem, ele escreve algo que a gente não consegue ler. Eu lembro que um dia o Daniel me ligou: Pá, tu não está vindo para cá? Mas eu estou trabalhando ainda, e eu vou sair daqui para casa e tenho que tomar um banho. Então vai em banho, toma um banho em casa e vem. Então imagina aí, Manuel, eles me esperaram eu chegar em casa, tomar um banho para ir para a célula. Mas tudo bem, glória a Deus que pela vida do pastor, pela vida do Adenauer, dos irmãos que eu acabei compartilhando. Daí a gente começou a participar, então, da célula. Aí quando eu saí da Igreja Católica, aí eu me senti na obrigação de agradecer ao padre pela oportunidade que me deu. Porque se ele não tivesse me dado aquela oportunidade de, através da Renovação Carismática, sei lá, hoje estaria de repente no mundo. Que nunca você sabe, mas Deus aprova que fosse assim. E ele queria que eu ficasse, queria me dar cargo dentro da igreja. Eu digo, não, eu vou para outra banda. Daí quando eu já estava ali com o pastor Aguinaldo, então a gente começou a ter os cultos, começou a frequentar. E aí foi indo. E uma bela noite dessa, Emanuel, daí sempre foi comentado, o próprio pastor comentou, que nós precisamos ter uma igreja própria. E uma noite dessas, Deus me mostrou que a nossa igreja seria ali naquela, Bento Gonçalves, na rua Giroá, ali, da Rádio Giroá. E aí eu comentei com eles, não, digo, eu estou achando que é aquele prédio, bem em frente ao prédio da Rádio Giroá, tem aquele armazém ali. Digo, é ali, porque o lugar desocupado é ali. Aí fui e falei com o seu Darcy lá, que conhece há muito tempo, e aí eles, você não tem como ter lugar isso aí. Em primeiro lugar, não tem forro. Segundo lugar, o chão não existe porque entra caminhão. Parede não tem como, não vou ter lugar. Precisava de uma boa reforma. Isso. E aí, dinheiro para reformar, entende? Daí tudo bem. Aí, mas vai daqui, vai dali. E eu comentei com o André, né? Pô, André, Deus me mostrou que aqui, onde é que é. Daí um dia eu fui lá pegar ela no colégio, que eu sempre pegava no colégio, que eu dava aula no SAF. E quando nós passamos ali pela vidraçaria do Rogineski, disse, não, é aqui? Eu olhei, mas pode ser. Daí liguei para o pastor, eu comentei com ele, né, que André de repente fosse ali, só que está funcionando. Daí diz ele, mas vai lá falar com eles. Eu fui lá, orei, daí fui lá. Daí o seu Vilma Rogineski, daí cheguei lá, funcionando a vidraçaria, né? Daí eu disse para o seu Vilma, eu vim aqui para alugar o seu prédio. Dizendo, alugar meu prédio? O senhor nunca pensou nisso, em alugar? Porque ele é uma pessoa de idade já. Diz ele, não, nunca pensei. Mas tu quer botar o que aqui? Eu quero colocar a igreja batista, naquela época era IBN, assim. Diz eles, eu vou conversar com o meu pessoal, passa aqui amanhã que eu vou te dar uma resposta. Mas beleza. Daí eu falei para o pastor, ele ficou de pensar. E se ele alugar, quanto vamos pagar? Diz, olha, acho que eu não sei se era 2.000 ou 2 salários mínimos naquela época, dá para chegar aí. Mas beleza. Aí no outro dia, na hora marcada, eu fui lá. Daí, seu Vilma, o que o senhor me disse? Diz, eu vou alugar para vocês. Só preciso de um tempo para tirar minhas coisas daqui. Eu vou nos fundos, eu vou fazer um puxado, eu vou botar minha vidraçaria nos fundos e eu vou alugar para vocês. Até aqui, assim. Não, beleza. Mas quanto é que o senhor quer? Eu quero 2 salários mínimos. Então, tudo aquilo que o pastor tinha autorizado a fazer, eu digo, não, então tá acontecendo. Tá, beleza. Então, bem o que nós tínhamos imaginado. Eu só preciso de um tempo aí para. Não, o prédio é seu, então o tempo que o senhor achar necessário. E aí foi aquele tempo ali que houve a necessidade para ele tirar as coisas dele. E aí, né, eu gosto muito do pastor, que ele, além de ser usado, ele é usado. E ele sempre dizia, e eu tenho isso como referência na minha vida, que quando for coisa para Deus, tem que ser o melhor. Se eu fosse colocar a igreja, Rosso, eu pintaria as paredes e ele não. Tirou todo o piso, tirou todo o forro, fez uma revolução. E aí diz assim, e quando nós sair daqui, eles vão ser abençoados. Eles são abençoados até hoje, que hoje tem, eu acho que um negócio de a floricultura. Floricultura. Então, muito bonito. Então foi ali que a gente começou. A igreja em cima, nós estamos aqui na Santa Fé.
E aí a gente começou, eu digo, o poder da oração, né, Emanuel? Aí nós começamos, eu, o irmão Vanderlei, o irmão Walter e o irmão Adenauer, todas as manhãs, 6h30, estávamos lá. De joelho, orando, clamando e pedindo, e Deus foi acrescentando pessoas, mais pessoas. E um episódio que eu lembrei, né, que eu estava pensando que trazer aqui para os irmãos, um sábado à noite eu encontro culto de jovens, e ainda não frequentava assim assiduamente. E um sábado até o Daniel e a Neuza foram lá em casa jantar, e aí digo, hoje vai dar problema lá na igreja. Sinto que algo vai acontecer na igreja. E aí nós estávamos no meio da janta, comendo uma pizza, a Aline ligou. Robson, o pastor pediu para tu vir urgente para cá. E eu larguei o Daniel e eu, você fomos para a igreja. Chegamos lá, Emanuel, eu chego a me arrepiar quando eu lembro, na frente assim, ó, um monte de jovens, de pé, querendo aceitar Jesus. Glória. E o pastor sozinho não ia vencer. E aí ele já começou a orar. E foi aquele charamaná, e gente caindo. Olha, foi uma coisa assim maravilhosa. E aí a gente viu que Deus estava no controle. E aí chegou num ponto que não coube mais lugar ali. Mas nesse inteirinho, né, Emanuel, e mais uma vez eu digo, quando duas pessoas pensam, oram aqui, ligado no céu, conforme tem Mateus 18:18, um dia o pastor chegou e disse assim, vamos fazer um encontro com Deus? Eu digo, vamos. E foi questão de semana, ele organizou tudo, as pessoas de Santo Ângelo vieram nos auxiliar no primeiro encontro com Deus. Até quero agradecer. Mas tu já tinha feito encontro com Deus? Eu já tinha feito em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. Imagina só, gente, fazer um encontro com Deus. Enfim, até depois eu quero, assim que você puder, eu não quero que você pare com o teu pensamento, eu quero que você fale do teu encontro com Deus. Como é que foi? Tá? Emanuel, o meu encontro com Deus, ele foi tremendo. Só que uma coisa eu te digo assim, com toda certeza, que se fosse fazer hoje o encontro com Deus, ia ser bem diferente. Porque a gente já tinha uma pequena caminhada, só que ele poderia ter sido muito melhor se eu tivesse muito melhor preparado, entende? Mas foi muito bom, foi. Só que para mim o encontro com Deus realmente aconteceu depois quando nós fomos fazer aqui em Giruá. Aí sim que a coisa começou a andar, e para mim foi um diferencial na vida, porque eu, graças a Deus, e eu quero glorificar a Deus por isso, eu participei de todos os encontros com Deus. Amém. Todos eles. De homens a gente estava na linha de frente, e das mulheres, porque a Andrea era a coordenadora das mulheres, eu estava no bastidores atrás, sempre escondido, nunca as mulheres não me enxergavam lá. E o que a gente viu, Manuel, é assim, tu deve ter feito, Sim. é uma coisa assim tremenda, é maravilhoso, busca do próprio nome diz que é tremendo. E a gente viu tantas coisas lá, tantas pessoas lá que foram transformadas. Muitas acabaram se perdendo no caminho, mas até de repente o próprio resgatão, tu falou agora há pouco, ele realmente consegue essas pessoas de volta. Então foi assim, foi maravilhoso essa trajetória do encontro com Deus, as pessoas sendo tocadas, as pessoas sendo abençoadas. E uma coisa, né, melhor, que a gente tem muitos filhos espirituais hoje. Desde a própria renovação carismática, hoje volta e meia a gente encontra pessoas que estão no outro ministério, alguns estão com nós, não muitos, mas alguns estão com nós. Mas tem muitos filhos espirituais, muitos netos espirituais, de repente é bisneto. E eu sei que isso lá, com Deus, lá está apontado. Então, bem como diz o próprio pastor, quando você faz algo e as pessoas te agradecem, e você pode perder o galardão lá no céu. E eu sei que tem muitas pessoas que, através da renovação carismática, estão hoje dentro de outros ministérios, são pessoas salvas. Porque uma coisa, né, Manuel? Até ontem eu estava num local e tinha uma menina, eu convidei ela para encontro com Deus, para ir no culto, e eu perguntei se ela ia a uma igreja, evidentemente. Não, eu vou na igreja católica. Não, beleza. E uma coisa, se você morrer hoje, você vai para o céu? E ela ficou esclarecida, não sei. Daí eu disse, eu aprendi nessa minha pequena caminhada, porque o maior pecado que te separa de Deus é você não ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você não ter confessado Ele como Senhor. E eu daí já dei Romanos 10, 8-10 para ela ler em casa. E então é importante, né, Emanuel, você poder, com aquilo que você aprende, que nós aprendemos muito com o pastor Aguinaldo, com aquilo que você aprende, você poder passar para as pessoas, fazer com que as pessoas possam ter algo diferente na vida deles. Então, Emanuel, são coisas assim, ó,
que aprendi, ó, que tempo e fora de tempo você tem que falar de Deus. Já traz até testemunho de uma importante. Eu estava com Covid e fui fazer o exame lá no hospital. E tinha uma moça também com Covid. E aí começou a conversar e vira e mexe. Eu já pergunto se ela vai numa igreja, como é que está a vida espiritual dela. E ela acabou aceitando Jesus lá. Amém. Eu comecei a conversar e explicar e foi, e daí não quer fazer, de como é que eu faço? Daí eu digo, não, é simples. Daí lá sabe ali no hospital tem aquela parte do lado, então quem tem Covid fica ali, fica a entrada as ambulâncias. Tava eu ali, eu orando com ela ali, e se alguém passou na frente, o problema era dele, não era meu, né? Então são coisas assim, né, que a gente aprendeu com o pastor Aguinaldo. Entende? Você que tem oportunidade, você tem condições de lavar a palavra, você falar, fazer, né, as pessoas. Exatamente. Porque o diferencial, né, Manuel, é as pessoas terem Jesus como Senhor e Salvador. Se as pessoas tiverem Jesus como Senhor e Salvador, a coisa é diferente e começa a funcionar melhor. Verdade, concordo. Robson, eu sei que muitas, você disse que você tem filhos espirituais, ou seja, muitas pessoas, né, que hoje estão dentro da igreja, ou estão dentro ou fora, ou estão em outros ministérios, né, como você falou. Elas conheceram a Jesus através de você, ou de alguma forma elas foram levadas, né, por você, ou por uma palavra, ou pelas suas atitudes, ou pelo quem você é hoje. Como é que você olha hoje para essas pessoas, assim? Como é que o que você sente, né, em ver elas hoje em Cristo? Emanuel, sabe uma coisa, ó, que graças a Deus o nosso pastor ele teve essa visão e buscou a salvação. Depois que você tem Senhor Jesus como Senhor Salvador, você não perde mais. Então eu vejo essas pessoas, elas salvam, né, Manuel? Porque toda pessoa que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela não perde mais. Então eu vejo as pessoas salvas, as pessoas felizes, e nós vamos se encontrar no céu. Nós vamos estar junto com eles lá e poder ver o que Deus fez. Então essas pessoas, né, Manuel, que se perderam no caminho, vamos se encontrar lá. Vamos passar conforme o nosso pastor falou, que está na palavra, vai ter aqueles 1000 anos de disciplina. Eles podem de repente passar, mas depois vão estar junto. Outra coisa importante, né, Manuel, que o Espírito Santo me mostrou agora, isso não está na palavra, mas o meu critério, do jeito que eu entendo, no céu não vai ter tudo uma coisa só. Vai ter hierarquia dentro do céu. Então aquelas pessoas que só aceitaram Jesus e vão ser salvas, vão estar mais aqui. A pessoa que já evangelizou vai estar aqui. O nosso pastor de repente vai estar mais em cima, que trouxe muitas pessoas para Jesus. Então eu vejo por isso que é fundamental a pessoa aceitar e ter essa e buscar isso aí. Porque uma coisa, Emanuel, que eu quero falar para os ouvintes e para mim que foi muito importante, o meu pai era ateu. O meu pai não acreditava. Ele dizia que tudo é a mesma coisa. Ele era uma igreja evangélica, daquela da luterana, aquela que o pastor também usa aquele vestido. Sim. E aí ele não... que tudo era a mesma coisa. E tu sabe, né, Manuel, que quando a gente ama as pessoas, quando você ama alguém, você gostaria que as pessoas estivessem junto com você. E eu comecei a orar pelo meu pai. Eu comecei a jejuar pela conversão do meu pai. Só que ele não dava abertura. E até um dia eu comentei com o Adenário, e o Adenário foi lá e foi tentar falar com ele, e meu pai correu com ele de lá. E aí um janeiro desses, faz acho que 10 anos atrás, o meu pai acabou se sentindo mal, e ele acabaram levando para o hospital e eu fui até lá. Então, chegando lá, Emanuel estava sentado, lúcido, tendo todas aquelas aparelhagens no coisa. E aí o médico, digo, como é que ele está, doutor? Não, o batimento cardíaco dele está muito baixo. Estava 90/30. Tem que ser mais alto, você tinha que estar mais alto. E ele disse, não, deixa eu ligar para o doutor Wildo, né? Não, já estou em contato com ele. Daí colocaram o pai deitado na cama, encheram aquelas coisas, e aí começou a dar uma confusão nele. E eu comecei a tentar orar com ele, e o médico não me deixou, mandou eu sair para fora. E como ele é autoridade ali no hospital, naquele lugar, eu peguei e saí. Comecei para fora, e daí fui no banheiro no hospital, me prostrei e comecei a falar com Deus. Tipo, eu jejuei, eu orei, e eu quero ter oportunidade para o meu pai, falar de ti para o meu pai. E aí o Espírito Santo disse, vai lá. Eu fui lá e bati na porta, e daí a enfermeira abriu, e eu vi que eu estava fazendo massagem cardíaca no pai.
E daí quero falar com meu pai quando meu pai está vivo. Eu disse para ela, tu é o quê? Eu disse que sou filho. Dei só um momentinho. Daí eu peguei a chave e disse para Jéssica, pega minha Bíblia, tá no carro e traz aqui. Não deu tempo para ela voltar. Abri a porta, você pode entrar. Eu disse, doutor, como é que está o meu pai? Fizemos o possível. E eu esqueci deles e comecei a orar com meu pai. Que eu aprendi na palavra que para Deus não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. Existe o agora. Amém. E eu comecei a orar, comecei a clamar, pedir que o Espírito Santo estivesse ali, que meu pai aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, que pedisse perdão dos pecados, e fui clamando, fui orando. E quando eu disse amém, meu pai fez assim, Amém. Desculpa. porque a coisa estava parado ali. Mas o Espírito dele estava ali, se Jesus estava ali, os Amém. anjos estavam ali, o demônio, eu não sei. Mas eu orei, clamei, e eu tenho convicção que meu pai está no céu. Como é que tu sabe? Quando eu chegar lá, né, Manel? Com certeza. Quando eu chegar lá, eu vou ver se o pai está lá ou não está. Então, por isso que eu digo para ti, meu irmão, tu tem alguém que você ama, tem alguém que você queira que esteja junto contigo no céu, esteja no paraíso, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar, comece a entender a palavra, e através da palavra, por isso que eu digo, Manuel, o nosso pastor tem sido bênção na nossa vida, porque ele mostra, ele ensina o que está dentro da palavra. Que eu fico, tem dias, eu falei para ele, pô, pastor, mas tu leu outra Bíblia, que tu pega, tá ali, tu não vê que está escondido ali, e ele revela. Então eu aprendi com isso, meu irmão. Aprendi, você que tá escutando, vai escutar aí. Se você tem alguém que você ama, você quer estar junto com Deus, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar, comece a conhecer isso aqui, ó, a palavra, e você vai ver que vai ser diferente. Entendeu? É diferente, sabe, tu vê pessoas que estão com Deus, entende? A minha filhada mãe, que faz 3, 4 meses que faleceu, ela foi uma pessoa muito, muito de Jesus até o último momento, entende? Então eu sei que ela tá junto com Deus, entende? E o meu pai, eu tenho que esperar chegar o momento, a hora, para ver se ele está lá ou não. Mas eu creio que ele está lá. Creio. Contando os irmãos que a gente orou, né? E são coisas, né, Manuel, que quando você começa a se converter realmente, você começa a buscar realmente, e aí a gente teve a oportunidade que a gente foi no hospital orar, e até a gente foi 2 ou 3 vezes e as 2 pessoas acabaram falecendo, entende? Então a gente ficou meio assim, mas será que é de orar as pessoas morrem? Mas morre é que Deus chama, né? Como diz o pastor, agora esqueci o nome do pastor ali, que quando cada um tem uma ficha, né? Quando canto 14 é a tua, É a tua. aí tu... Já foi. Não, ali que ele tá doente, que ele é mais velho, não, é a tua. É a tua e não tem, né? E essa é a verdade. Robson, eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que isso é importante, até porque eu quero saber um pouquinho mais de você. Quem é o Robson, o antes, e quem é o Robson depois? Ou antes, como é que é o DC e o AC? Ou ao contrário, enfim, quem é o antes de Cristo e o depois? Bom, antes eu não tinha perspectiva nenhuma, né? Eu era, vou explicar assim de maneira mais chula, e vegetava. E aí depois que você conhece Jesus, começa a mudar. Não está indo como eu imaginava, né? Como eu gostaria que fosse, né, Manuel? Que uma coisa que eu não quero ser mentiroso nem hipócrita, entende? Uma coisa eu desejo muito mais de Deus. Eu desejo muito mais tranquilidade, muito mais alegria, muita mais paz. Mas eu sei que isso depende muito de mim, eu ir buscar essa paz e procurar aquilo que eu realmente desejo. Então é um diferencial muito grande, né, Manuel? Principalmente pela certeza que eu tenho hoje da minha salvação, entende? E quase certeza, falta detalhezinho ainda para mim ser um vencedor. Essa certeza eu não tenho ainda. Mas eu creio que se eu continuar buscando e orando e fazendo o que Deus quer que eu faça, até inclusive acho que o pastor semana que vem vai fazer sobre qual é o propósito de Deus, entende? Eu acho que é isso. A vontade de Deus. É a vontade de Deus. Vontade de Deus. Então eu estou nessa também, né? Eu estou querendo fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Que eu aprendi nessa caminhada, né, Manuel? Porque eu gostaria de muita coisa. Só que essas coisas que eu gostaria, não sei se Deus quer que eu faça. Então estou deixando, tipo assim, o barco de Deus me levar onde Ele quer que eu vá, o que quer que eu faça na obra, o que eu faça para Ele. Né? Então temos aí
Uma coisa também, né, Manuel, que a gente, quando você chegar no céu, você vai ter 3 grandes surpresas, não sei se você sabia. A primeira é que tu chegar lá, pá, eu venci, tô aqui, né? Porque muitas pessoas não têm aquela certeza, aquela convicção de estar no céu. Aí, pô, mas eu cheguei, eu tô aqui, né? E não tem mais volta, né? E a segunda surpresa que você vai ter ao chegar no céu, você vai olhar, tu aqui? Pessoas que tu não imagina vão estar lá, porque tu imagina uma coisa e outras não. E outra grande surpresa que a gente vai ter, tu perguntar, tu viu fulano aí? Fulano não tá aí? De repente tá em outra sala, em outro ambiente? Não, ele não foi. Não vai estar. Então são coisas, né, que eu tenho que ter essa convicção e essa busca diária, né, Manuel? Porque o inimigo, ele tenta tudo que é forma e maneira de te tirar do caminho, te tirar do foco, te tirar daquilo que você deveria fazer. E aí tem que ser só no joelho mesmo, né? E testemunho, eu tenho testemunho antes daquela mulher de Santa Rosa lá, orando lá para abrir, e hoje estou aqui. Entendeu, Manuel? Então, eu construí assim, desde que eu conheci a Andréia, minha esposa, até hoje, houve um propósito para Deus para que isso acontecesse. Porque se eu tivesse conhecido outra pessoa, de repente hoje estaria o Espiritismo. Porque eu não estou no Espiritismo porque Deus não quis. Porque teve vários momentos que a gente começou a querer pender por esse lado. E sempre tem pessoas que dizem que é de Deus, até você entrar, entende? E aí, de repente, está enfiado lá dentro, eu não sei. Exato. Então, Deus aprova, Deus que escolheu bem a Andréia, e a gente teve construindo essa caminhada, e ainda nós queremos fazer muita coisa ainda. Muita coisa a gente tem para fazer ainda juntos, eu e ela, junto com meus filhos, com o nosso pastor e com os irmãos da igreja. Amém. E outra coisa importante, né, Emanuel, quando você entra dentro de uma igreja, tipo a nossa, eu não vou falar das outras que eu não conheço, antes de você entrar antes de você ser membro da nossa igreja, você começar a participar, você tem muitos conhecidos. E hoje, eu tenho muitos amigos que eu conheci dentro da igreja. Amém. Amigos hoje que eu sei que me auxiliaram, ajudaram bastante. Cada um de vocês, que é meu amigo, tu sabe que tu foi um parceiro, me ajudou em alguma coisa. Então, sempre alguém ajuda. Então, eu aprendi, né? Eu sempre digo para as pessoas que aqui em Giral, ao menos quando as pessoas batem nas tuas costas, é para ver se a faca saiu do outro lado. Quando você está dentro da igreja, não. Toda regra tem exceção, né? Mas a grande maioria são pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo ideal e começam a caminhar junto. E aí você começa a conhecer essas pessoas e aí tu vê pessoas maravilhosas, né? Pessoas assim que tu olha naquela pessoa e você começa a conhecer as pessoas, vê que é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa amiga, parceira, que se tiver que tirar o casaco para te dar, ele te dá. Então isso é maravilhoso dentro da igreja. Amém. Glória a Deus. Mas, Robson, eu ainda quero que você me responda, você não respondeu. Eu estou te fazendo uma pergunta, e essa pergunta ela é fundamental por quê? Porque eu acredito assim, Robson, você disse que você tem algumas dúvidas, quem sabe, com relação à questão do seu galardão ou como vencedor. Eu creio que os seus galardões já estão assegurados no nome de Jesus, porque por todos os testemunhos, né, ou compartilhando vida, por algumas pessoas que passaram aqui, sempre falaram da importância daquilo que você fez e continua fazendo na vida delas. E eu acredito que o galardão ele tem esse significado, desses significados. Mas eu te pergunto novamente, o que Deus realmente assim, ó, tem mexido, ele transformou um Robson que era de um antes e um Robson que é um hoje. Quem é esse Robson hoje? Entendeu? Eu gostaria que você entrasse nesses detalhes. Por quê? Porque o Espírito Santo está incomodando aqui. Entendeu? Ele quer que você fale quem é o Robson hoje. Quem é o Robson hoje que olha e faz, que olha e está aprendendo a ser ousado, está aprendendo a fazer, porque assim, ó, não é idade. É que nem o pastor várias vezes falou que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja há mais de 30 anos, 20 anos, e não fazem, às vezes, aquilo que Deus está pedindo. Não é o que o pastor está pedindo, é aquilo que Deus... Porque você tem que ouvir a Deus, né? Você tem que ouvir a Deus. E aí você deixar Deus trabalhar na sua vida. Então, eu te pergunto de novo, quem é o Robson hoje? Emanuel, hoje
Eu sou uma pessoa que não pode ver ninguém longe de Deus. Eu tento, muitas vezes você tenta falar e as pessoas não te dão ouvido. E se eu tivesse condições de pegar um machado e abrir a cabeça e enfiar Jesus dentro, eu faria isso. Então, o meu objetivo na vida hoje é levar o maior número de pessoas a Jesus. Eu até quem me tirou isso do coração foi o pastor, que quando alguma pessoa conhecida morria sem Jesus, eu ficava triste, eu ficava agoniado, eu ficava tipo me cobrando, por que eu não fui lá, por que eu não falei, por que eu não fiz. Daí o pastor disse, não, tira essa cabeça que tu não vai conseguir fazer com todo mundo. E muitas pessoas querem, muitas pessoas não querem. Só que nós estamos orando de manhã, né, Emanuel? Uhum. E antes dos cultos. E o pastor tem ali pedido, para pedir dons, entende? E eu tenho clamado, eu tenho pedido que se for da vontade de Deus, Ele me dá o dom da discernimento de espírito e dom de cura e libertação. Amém. Porque hoje, né, Emanuel, eu tenho dito para Deus, Deus sabe disso, por isso que eu estou falando, que é necessário ter esse discernimento de espírito e de cura e libertação. Porque hoje tem muitas pessoas cativas, muitas pessoas presas pela várias consequências, várias maneiras que o diabo amarra essas pessoas. Então, quem é o Robson hoje? Se Deus me der essa graça de ter esse dom, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem Jesus. Porque se eu hoje me disserem assim, Robson, tu vai ter que fazer só isso, a maior satisfação do mundo seria essa. Que eu quero ver as pessoas dentro, não só da igreja, mas junto com Jesus, prostrar nos pés dele, orando e buscando. Então o Robson hoje é esse, preocupado e querendo pessoas serem salvas, pessoas que possam estar junto com Jesus, comigo e contigo. Amém. Esse é o desejo, uma coisa que eu almejo e tenho orado, tenho buscado. E conforme o nosso pastor fala, né, pela palavra, eu tenho profetizado, tenho falado, eu tenho, entende? E cada vez mais que Deus possa me dar, se for da vontade dele, né? Se não for, fazer aquilo que ele quer. Mas esse é o Robson, que é esse hoje, em trazer pessoas para Jesus. Glória a Deus. Olha só, que palavra tremenda, gente. O desejar, né? Isso é importante. Cada um de nós desejar daquilo que Deus quer para as nossas vidas, realmente... de uma forma realmente muito sobrenatural. Robson, eu não sei como é que está o teu cronograma aqui, ok? Porque normalmente, só explicar, gente, às vezes o pessoal escreve, enfim, né, só para mais ou menos ter uma noção do que aquilo vai ser falado. Mas também o Espírito Santo vai nos conduzindo e nos mostrando. Eu queria que você deixasse uma mensagem, entendeu? Deixasse algo não só para os nossos ouvintes, né, para quem está te vendo também pelas redes sociais, mas para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, né, para aquelas pessoas que têm te acompanhado, para aquelas pessoas que olham hoje esse Robson sereno, tranquilo, e que tem buscado a Deus assim como cada um tem buscado, dentro das suas falhas, dentro das suas qualidades, dentro daquilo que você é. Entende? Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem do fundo do teu coração. Emanuel, eu quero primeiro falar para as pessoas que estão escutando aí. Tu imagina, você sai de casa uma segunda-feira e você volta quinta-feira para casa. Você está com fome. Você abre a geladeira e você encontra uma pizza que você deixou segunda-feira e uma Coca-Cola pela metade sem gás. Você está com fome, você acaba comendo aquela pizza e tomando aquela Coca-Cola. Que tipo de alimento é esse que você está comendo? Vai te fazer bem? Vai te nutrir? E com a palavra a mesma coisa. Que tipo de alimento você está pegando hoje, está comendo hoje? Jamais dizer que a nossa igreja é a certa, é a correta. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Na nossa igreja, através do nosso pastor, Aguinaldo, você tem palavra, você tem alimento, você tem algo que te nutre, que não te faz mal. Que pegando mais o exemplo da pizza, você come essa pizza, você toma essa Coca-Cola, você se alimenta, mas pode não te fazer mal?
Pode essa pizza não estar azeda, a Coca-Cola, sei lá, e não fazer bem para você. E com a palavra a mesma coisa. Então, por isso que eu digo, é fantástico, eu acho que todas as igrejas evangélicas são assim, que quando o pastor fala um tema, tu vai para a Bíblia, tu procura, acha e está ali escrito mesmo. E você pode ver que realmente é coisa que está na palavra. Então eu digo assim, ó, de repente tem pessoas que não estão num lugar que não estão se alimentando corretamente. Procure um lugar que possa te dar alimento correto e certo, que não te faça mal. E você que está desviado, eu sei que tem pessoas desviadas aí, volte. Volte para casa do pai, que papai está esperando, papai quer você lá junto. Porque, Manuel, eu gostaria que você que está escutando, você que faz um churrasco, você pega, quando tiver aquela brasedo todo, tu pega a maior brasa que tiver aí e coloca ela longe das outras pequenas. Ela vai se apagar. Então, eu digo, se você estiver junto com teus irmãos, junto na igreja, orando, clamando, pedindo, e o nosso culto tem sido uma bênção, você vai ser diferente, aquela brasa vai aquecer. Que eu já fiz esse teste, eu peguei a maior brasa, botei do lado, ela se apaga, não adianta. E as brasinhas pequenas, uma ali assa toda aquela carne, fica aquele churrasco maravilhoso. Então é isso. Então volte para casa do pai. Papai está te esperando, papai quer você junto, papai quer junto com os irmãos. E eu digo para minha família, que são bênçãos na minha vida, que seja junto, que nós formamos cada vez mais essa unidade, cada vez, né, que nós sejamos coesos junto com Jesus e nós possamos se encontrar tudo nós lá em cima, com Amém. Deus, com Jesus, com os anjos, e possamos estar lá fazendo festa e são bênçãos. Olha, a minha família, que ela não é tão grande, né, Emanuel, mas eu tenho meu sogro e minha sogra, bênção na vida, aprendi muito com eles, o Adenauer, a Neuza, que nos auxiliaram bastante. A Neuza, inclusive, é filha lá da Renovação Carismática. Que benção. E aí, o Daniel sempre diz, a Neuza, que o grande culpado deles estarem aqui são eu e a Andréia, né? Que eu busquei a Andréia lá em Cruz Alta, veio para cá, e um dia ela veio para cá e conheceu a Neuza, e daí foi, e hoje está toda a família aí. E tem o meu lado, né, Manuel? Esses ainda eu não sei se estão todos com Jesus, não sei, mas eu continuo orando por eles, para eles também encontrarem Jesus e estamos todo dia junto lá e a vida é tão rápida aqui, né, 70, 80 anos, imagina ficar longe. E no velório da minha mãe, né, eu acabei me emocionando e eu falei para todo mundo ali, querem ver minha mãe de novo? Entrega a vida para Jesus. Amém. Aí vocês estiverem junto com Jesus, vão poder ver ela. Oh, glória. Senão, vão ter que ficar do outro lado. Nem sei se vão olhar de longe, não, acho que não. Então, Manoel, é isso. Eu sou muito grato a Deus pela minha vida, muito grato a vida por Deus ter colocado pessoas na minha vida, tendo amigos, o nosso próprio pastor, a Aline, que também tem sido bênção na nossa vida e por aí. Bênção de Deus, bênção mesmo. Olha só, muita gente te elogiando e, enfim, te agradecendo pelo teu testemunho, né? Parabéns, irmão Robson, lindo testemunho, que Deus abençoe a sua vida. Um grande líder, abençoado, glorificamos teu nome, enfim. As pessoas aqui compartilhando. E é importante que você compartilhe, querido, tá? Compartilhe aí para mais pessoas os testemunhos, enfim, o nosso Compartilhando Vida, ele fica, tá? Ele fica disponível nas nossas redes sociais. E depois você pode compartilhar para mais pessoas, né? Você pode compartilhar, manda para mais pessoas, que isso é realmente muito importante. Viu, Manuel? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então não deixa Satanás te destruir. Procure conhecimento. Procure através da palavra e você vai encontrar. Eu não sei, Manuel, se não me engano, se eu estiver enganado, me corrijam, mas o pensador, o Darwin, ateu, ele foi provar que Deus não existia. Uhum. Ele foi começar a ler a Bíblia para provar. E no final ele se converteu e é um cristão. Então, irmão,
comece a ler, eu sempre digo ali, começar a olhar por Lucas. Se alguém pergunta onde começa a ler a Bíblia, eu digo, começa em Lucas, porque Lucas é gostoso de ler, e você começa a aprender coisas mais, mas sempre peço que o Espírito Santo esteja junto contigo, te orientando, e ele vem, né? Já tá, né, Manuel, uma moça perdeu um filho, e estava chorando, e tinha abortado, né? E daí digo, tu tem Bíblia em casa? Tenho. Então procura a Bíblia, e dei passagem, o versículo dela. E hoje está feliz da vida, tem uma filha, e é assim. Então Deus sabe todas as coisas, sabe o início, o fim, e temos aí. Glória a Deus. Robson, muito obrigado. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, continue sendo essa pessoa maravilhosa que tu és, né? E pode ter certeza que o carinho de todos aqueles que já passaram por aqui, que falaram muito bem de você, falaram daquilo que você tem feito na vida e fez na vida delas, e com certeza, né? Do jeito que você é, dessa pessoa maravilhosa que tu és, Deus também vai encaminhando pessoas, né, para você continuar falando dessa forma simples que você tem falado de Jesus para cada uma, né? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe você e toda a família, tá bom? Graças a Deus. Eu agradeço, Manuel, pela oportunidade e digo para você, ó, vem para a igreja, vem que é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe você. Compartilhando Vida volta sexta-feira que vem, tá? Sexta-feira com mais um irmão, enfim, mais pessoas compartilhando as suas vidas aqui, que realmente é tremendo, tremendo, tremendo mesmo, né? Olha só, pastor Aguinaldo aqui, obrigado por compartilhar a vida. Robson, estamos juntos até depois do fim, diz o pastor Aguinaldo aqui. Tá bom? Amém, amém. Amém. Então tá bom, glória a Deus. Um abraço, queridos. Deus abençoe você. Voltamos, a programação segue por aqui e o Compartilhando volta sexta-feira. Tchau, tchau.